Depressão, o mal do século, afeta milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e que é um tabu. Os especialistas não conseguem resolver o problema e a sociedade vive em completo doença ou desestabilidade mental. Aqui quem fala é Fábio Vibration, para o canal Fábio Vibration 302. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante que é depressão. Eu vou falar de forma empírica, não vou falar de forma científica porque não tenho informação para isso, mas o que eu vejo são as experiências do dia a dia. Um exemplo clássico que dá até dó falar, dá até pena falar, é a gente num curso, tem um colega nosso que infelizmente sofre desse mal, a depressão, com ataques de ansiedade gigantescos em sala de aula. Isso causa uma dor tão grande, causa uma desestabilidade na sala de aula por conta de que um cara hiper inteligente com um, uma, um raciocínio lógico muito grande, raciocínio lógico, inteligente, conhecedor das coisas, mas infelizmente sofre desse mal. A gente vê a desestabilidade dele, a gente vê a ansiedade dele afetando o seu lado cognitivo. E isso a gente, como colega de sala de aula, fica mal. Além de outros casos, porque a gente vê vários casos dentro da sociedade, jovens se machucando, jovens se cortando, jovem que não é capaz de entender ou então de fazer as coisas do dia a dia de forma segura, de forma inteligente ou de forma estável emocionalmente. Então é triste ver, né? Esse nosso caso do nosso colega na sala de aula, ele sempre que os professores colocam as tarefas para ele entra em desespero, porque ele quer colocar a inteligência em prática, quer colocar a sua cognição em prática, mas infelizmente a ansiedade o impede e ele entra em desespero em sala de aula. E isso causa um desconforto para todos nós que somos colega de sala de aula, que a gente está junto com ele, a gente sente a dor dele, que é uma dor muito grande em relação à desestabilidade dele emocional, e a gente fica meio com as mãos atadas porque a gente não consegue entender ou a gente não consegue trabalhar essa parte dele, porque sabemos muito bem que a questão de ansiedade e depressão é uma coisa interna. Isso não precisa ser especialista para saber. É uma coisa que é de cada ser humano, de cada pessoa, aquele que sente. A gente fica com as mãos atadas sem saber o que fazer. Mas a gente como pessoa, a gente pode lutar contra isso. A gente pode ajudar, a gente pode dar o apoio moral para que isso aconteça. Eu tive um caso muito importante que eu lembro, eu conheci uma pessoa e essa pessoa dormia bem cedo da noite, quando dava meia-noite de madrugada, a tantas horas da noite, a pessoa acordava em um desconforto tão grande, aquela crise de ansiedade, aquela crise de taquicardia, aquela crise de calafrios, dormência nos membros, como mãos e pernas, e um transtorno gigantesco, um transtorno, desconforto. Infelizmente, esse é o mal que assola e atinge muitas pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, jovens, infelizmente, principalmente os jovens, adultos, acontece também, porque isso é em todas as faixas etárias, mas principalmente os jovens de hoje, por estar no meio da informação, informações acho que de forma muito grande ou então de forma rápida chega até o jovem infelizmente sofre muito com isso, atrapalha a vida social, a vida na escola. E infelizmente isso é um mal que assola toda a sociedade, a população em nível mundial.
mas os jovens é que mais sofrem. E a gente, pessoas mais adultas, a gente tenta ajudar, mas a gente fica um pouco com as mãos atadas, porque sabe, jovem, a tendência é ser às vezes rebelde, às vezes acha que não pode ser ajudado, ou então se acha frágil em não querer ajudar. Infelizmente, esse é o mal da nossa sociedade e que a gente tem que lidar com isso, aprender a lidar com isso de forma séria, de forma sábia, buscando recursos na área da psicologia, na área da psiquiatria, até mesmo da medicina e principalmente o apoio familiar. O apoio familiar é muito importante porque a família que lida diretamente com essas questões, com esses intempéries do emocional do jovem ou aquela pessoa familiar que está em casa e que tem essas crises, tem esse momento de distúrbio ou de desconforto emocional. E a gente tem que aprender a lidar. Então é uma coisa que me veio à cabeça para falar hoje nesse vídeo. Principalmente a gente vê o anseio da juventude quando se trata de rede social. Isso é no Instagram, é no Facebook, é no YouTube, agora é o TikTok e outras redes sociais que tem por aí, outras plataformas que tem por aí, e a gente vê os anseios dos jovens em querer interagir de forma ansiosa, né? De forma ansiosa, de forma desestabilizada, acaba entrando em desespero e infelizmente é um mal que assola, que afeta a nossa juventude. Então a gente é preocupante. Eu como uma pessoa mais velha, vejo muito jovem com esse problema emocional, com esse problema psicológico e infelizmente afeta todo mundo, entendeu? Até mesmo aquele não precisa ser familiar, mas só parente já parente, é só amigo, a gente já sente aquela desinstabilidade e consequentemente a gente se preocupa, porque são pessoas próximas, pessoas que estão no dia a dia com a gente e infelizmente sofrem desse mal. Então, a sociedade, os estudiosos, os especialistas têm que arrumar uma maneira de resolver esses problemas. A gente como família, a gente também tá sempre perto, está sempre dando aquele apoio moral, aquele apoio emocional, mas precisa-se de uma solução para esse problema que é o mal da depressão. E com vários sintomas, né, como ansiedade e outras causas mais, dentre muitos outros sintomas que infelizmente esse mal traz. E é um caso que tem que ser estudado, um caso que tem que ser dado uma solução que infelizmente parece estar tão longe de ser resolvido, porque a cada momento surge novos sintomas, novas questões, novos casos, até mesmo diferentes. E algumas circunstâncias, como a tecnologia também proporciona isso, a vontade do jovem em acompanhar a modernidade através de adquirir coisas tecnológicas, né, materiais tecnológicos como celular de última geração, computador de última geração, roupas de marca e assim sucessivamente. Ou então até mesmo uma vida, anseia uma vida financeira de forma que seja instável, entendeu? Principalmente a juventude de classe trabalhadora, às vezes anseia ter uma vida financeira instável. Olha para aqueles nossos influencers do mundo todo e vê toda aquela estabilidade ou então aquele poder aquisitivo, né? De poder de compra de coisas de marcas, né? E acabam querendo, infelizmente, a, a, a condição financeira não dá e acaba entrando em desespero. Então, talvez seja essa uma das causas, dentre muitas outras causas, né? Às vezes a questão da beleza estética, às vezes a questão da comparativa, né? Quem é bonito, quem é feio, quem é
rico, quem é pobre, isso aí pesa muito na questão de quais são as verdadeiras causas desse problema tão grave que a nossa humanidade está sofrendo. Mais uma vez, eu sou Fábio Vibration e peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Se inscrevam-se no meu canal, Fábio Vibration 302, para que a gente possa trazer temas sérios como esse, como ansiedade e outros mais, né? Porque sempre tem tema para a gente discutir, sempre tem para a gente falar. Aqui não é, mais uma vez, não é um tema. Eu não estou falando do tema de forma científica, estou falando de forma empírica, sem muito conhecimento científico ou especializado, mas é uma coisa que todos nós devemos falar. A gente um assunto sério que nós devemos tratar com muita seriedade, porque infelizmente a nossa sociedade, a nossa humanidade está doente por esse mal que se chama-se depressão. Esse mal que chama depressão, que assola toda a nossa humanidade e que é muito importante a gente estar discutindo esse assunto.